Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero me dirigir inicialmente a Vossa Excelência, presidente Arthur Lira, para agradecer a deferência que teve com esse antigo parlamentar ao indicar-me relator de uma matéria de tamanho relevo. Eu, sabe Vossa Excelência, que já tive a oportunidade de ocupar por inúmeras vezes, por 6 mandatos parlamentares, essa tribuna, já tive a honra suprema de ocupar a cadeira hoje ocupada por Vossa Excelência. Quero dizer, presidente Arthur, que em poucos momentos me senti tão gratificado e recompensado em exercer a atividade parlamentar quanto nesse, em que tenho a oportunidade de, aprimorando e avançando no importante projeto já apresentado e aprovado no Senado da República, de autoria do ilustre senador Paulo Paim, e ali relatado pelo senador Nelsinho Trade, estou tendo a oportunidade agora, a partir de consultas que fizemos a todo o país, a consultas a especialistas na matéria, com apoio de inúmeras entidades representativas dessa matéria, e também consultas que fizemos a legislações do exterior. Eu tenho a honra de poder dizer aos meus pares que, aprovada hoje essa matéria, nós vamos dotar o Brasil de uma das mais avançadas e modernas legislações no que diz respeito à propriedade intelectual e às suas excepcionalidades. Portanto, senhor presidente, no momento em que Vossa Excelência determina que eu ofereça aqui parecer a 13 projetos apensados na Câmara dos Deputados, cabe a mim fazer aqui, de início, pela relevância da matéria, algumas considerações. A primeira delas é de que esse projeto de lei número 12 de 2021, como disse, de autoria do senador Paulo Paim e relatado pelo senador Nelsinho Trade, foi aprovado já no Senado por imensa maioria de votos. E já há um entendimento de que as alterações e, me parece, os avanços incontestes que nós introduzimos no projeto serão incorporados também no Senado, que manterá, segundo esse acordo, o texto aqui conosco negociado. E, na verdade, ele propõe a alteração da disciplina legal dada ao licenciamento compulsório de patentes, previsto no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, para incluir os pedidos de patentes como objetos dessa licença, que somente poderão beneficiar entidade com efetivo interesse e capacidade econômica para a sua exploração. A proposição em apreço, em seu artigo 1º, prevê a publicação de lista por parte do Poder Executivo passível de revisão periódica, contendo as tecnologias que atendam às necessidades quando for declarada emergência nacional ou interesse público, ou reconhecido estado de calamidade pública de âmbito nacional, com a participação de órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa e entidades representativas da sociedade civil. O dispositivo, senhoras e senhores, também cria a obrigação dos titulares das patentes fornecerem as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido por essa patente ou pelo pedido de patente e os demais aspectos técnicos aplicáveis em caso em espécie, assim como os resultados de testes e outros dados necessários à concessão de seu registro pelas autoridades competentes, bem como o material biológico essencial. A recusa no fornecimento das informações do material biológico pode levar à nulidade da patente. Além disso, autoridades públicas serão autorizadas a compartilhar informações de que tenham posse em favor dos licenciados. O projeto de lei contempla ainda, nesse dispositivo, situações que podem excluir patentes e pedidos de patentes da lista elaborada pelo Poder Executivo. No que tange à justa remuneração ao titular da patente, a proposta, ainda constante do artigo 1º, é que sejam consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta obrigatoriamente o valor econômico da licença concedida, a duração da licença e as estimativas de investimentos necessários para a sua exploração. Custos de produção e preço de venda no mercado nacional do produto a ela associado devem ser observados. Enquanto esse valor não for definido, será pago 1,5% sobre o preço líquido da venda do produto,
sendo devido ao titular do pedido de patente somente após a concessão dessa patente. Além disso, prevê a possibilidade de exploração por razões humanitárias dos produtos elaborados com base em licença compulsória. Além disso, o artigo 1º ainda prevê a possibilidade de exploração por razões humanitárias dos produtos elaborados com base em licença compulsória. Nos termos do seu artigo 2º, a proposição estabelece que a emergência em saúde pública de importância nacional, declarada em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, caracteriza-se como emergência nacional nos termos do artigo 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. O artigo 3º enfatiza o caráter complementar dos indispensáveis esforços do governo federal junto aos demais países e organismos internacionais, a fim de viabilizar a cooperação internacional para possibilitar o acesso universal aos produtos farmacêuticos, às vacinas e terapias necessários ao combate desse coronavírus e outras epidemias ou graves crises de saúde pública que possam nos assolar. O artigo 4º da proposição, em comento, determina que o Poder Executivo deverá editar no prazo de 30 dias, a partir da publicação da futura norma, os regulamentos necessários ao seu adequado cumprimento, ao passo que o artigo 5º trata da usual cláusula de vigência. Por força de despacho da presidência dessa Casa, datado de 17 de junho de 2021, o presente projeto de lei número 12 de 2021 foi encaminhado à apreciação das comissões de Seguridade Social e Família, de Desenvolvimento Econômico e Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição, Justiça e Cidadania. Por meio desse ato, a presidência da Câmara dos Deputados determinou o apensamento do projeto de lei número 1320 de 2020 e a de seus apensados à proposição em comento. Posteriormente, com o deferimento do requerimento número 1296 de 2021, foi determinado o apensamento do projeto de lei número 1184 de 2020 e apensados à proposição em comento. Em virtude dos apensamentos supracitados, o projeto de lei número 12 de 2021, esse que estaremos a votar em seguida, passou a transitar com 13 proposições apensadas. E aqui já listadas pelo ilustre presidente. Foi, portanto, aprovado, após esse apensamento, o requerimento de urgência de número 1354/2021, estando a matéria pronta para apreciação em plenário. Passo, portanto, ao voto do relator, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Trata-se de projeto de lei de autoria do Senado Federal, como aqui já externei, que tem o objetivo de alterar a sistemática da licença compulsória de patentes concedidas de ofício. Conforme resumido no relatório precedente a este voto, ao projeto do Senado foram pensadas outras 13 proposições que tratavam da mesma temática. Ou seja, estamos a apreciar, nesta ocasião, 14 projetos de lei que têm o objetivo comum de propor alterações ao regime jurídico das licenças compulsórias de patentes para os casos de emergência nacional e interesse público. Esse tipo de licença é atualmente regulado pelo artigo 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, consoante no plano internacional com os dispositivos do Acordo TRIPS, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Saliente-se que o tema da licença compulsória de patentes tem merecido ultimamente muito destaque em diversas discussões em todo o mundo, principalmente por causa do processo de imunização contra a Covid-19, doença responsável por uma pandemia que causou e vem causando impactos estarrecedores na sociedade brasileira e em outras nações do mundo. A doença já causou cerca de 4 milhões de óbitos, número que pode ser bem mais alto tendo em vista a esperada subnotificação. Somente no Brasil, o número de mortes já superou 516 mil. O número de proposições em tramitação sobre o assunto é outro indicativo da relevância que o assunto adquiriu com o surto do novo coronavírus. Além da crise sanitária, a pandemia impactou negativamente a economia, o trabalho e a renda da população, o sistema de ensino, a saúde mental de muitos sobreviventes e de familiares das vítimas. Na verdade,
ainda é muito difícil estimar o alcance real de todos os danos que foram e continuam sendo causados pela Covid-19. Nesse contexto, as tecnologias que podem, de alguma forma, servir para conter a transmissão do patógeno e para combater os danos causados pela doença ao organismo humano são encaradas com muita esperança por todo o mundo e não é diferente no Brasil. Entre as tecnologias úteis as vacinas merecem um lugar de destaque, pois são instrumentos preventivos que podem impedir a infecção ou contribuir para que o quadro clínico da doença em pessoas imunizadas seja mais leve. Não há dúvida, senhor presidente, acerca do alto potencial de proteção à vida e da dignidade humana conferido pela imunização ativa por meio da administração das vacinas. E é disso que trata e tratará esse projeto. Se, por um lado, há a vontade de ampliação de acesso de todos os indivíduos à vacinação tempestiva, por outro, há limitações a isso, como as restrições à produção de ingredientes farmacêuticos ativos, os IFAs, assim como das formulações finais prontas para aplicação nos pacientes. Do mesmo modo, a proteção conferida pelas patentes pode ser vista como mais uma restrição à produção de vacinas em uma escala mais ampla, que consiga aproximar a oferta à demanda e permitir uma velocidade maior na imunização de toda a população brasileira. As proposições em comento têm como principal objetivo o de excluir a possível restrição que as patentes possam representar contra o acesso ampliado às vacinas e outras tecnologias úteis no enfrentamento às situações observadas como ou consideradas como de calamidade pública, calamidades emergenciais nacionais e defesa do interesse público, como ocorre atualmente na luta contra o vírus da Covid-19. Temos que reconhecer a nobreza desse objetivo principal e, em razão desse reconhecimento, exaltar todos os autores dos projetos de lei, aqui listados. Dentre outros, leio apenas e aqui faço um registro aos autores principais de cada um dos projetos. Deputada Jandira Fegali, deputado Alexandre Padilha, deputada Soraya Manato, deputada Érica Cocai, deputado Paulo Ramos, deputado Lucas Gonzalez, deputado Heitor Freire, deputado Luizão Goulart, deputado Célio Studa, deputado Danilo Cabral, deputada Jaqueline Cassol, deputado Hildo Rocha, apenas para citar alguns e, através deles, homenageio todos aqueles que subscreveram os inúmeros projetos que, nesse instante, passo a relatar. Por isso, entendo que o projeto de lei número 12 de 2021 possui um texto que foi objeto já de intensos debates e foi objeto de inúmeras contribuições de diversos segmentos sociais, e aqui eu cumprimento e agradeço a todos. Com substanciado consenso naquela casa acerca do tema, o que recomenda agora o seu uso como ponto de partida para a presente análise. Muitas das alterações sugeridas por essa proposição, algumas inclusive presentes no vigente decreto número 3.201 de outubro de 1999 e outras veiculadas em grande parte das proposições apensadas de modo integral ou parcial, revelam-se memórias para o enfrentamento de emergências e para o regramento do Instituto da Licença Compulsória de Patentes, conferida diretamente pelo poder público, e merecem seu acolhimento. Em linhas gerais, quero aqui afirmar que o nosso projeto permitirá, como disse agora há pouco, que o Brasil possa ter uma das mais avançadas e modernas legislações do mundo em relação a essa matéria, para que no futuro outras cepas desse mesmo vírus ou outras pandemias não nos façam novamente depender de um número extremamente restrito de fabricantes ao redor de cerca de 10 países do mundo, o que tem elevado, sem dúvida alguma, o número de óbitos e, obviamente, de doentes no Brasil. Dessa forma, passo a ler o substitutivo ao projeto de lei número 12 de 2021, para o qual peço o apoio dos meus ilustres pares nessa casa. A partir dele, que altera a lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência em saúde pública de interesse nacional ou internacional, o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei altera a lei número 9.279, de 14 de maio de 1996,
para dispor sobre a licença compulsória de patentes nos casos de decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional ou internacional e de reconhecimento de estado de calamidade pública. Artigo 2º. O artigo 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo Federal ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Parágrafo 1º. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no caput deste artigo, o Poder Executivo Federal publicará a lista de patentes ou pedidos de patente, não sendo aplicável o prazo de sigilo previsto no artigo 30 desta lei, das tecnologias potencialmente úteis ao enfrentamento dessas situações, no prazo de até 30 dias após a data de publicação da referida declaração ou de reconhecimento da calamidade pública, excluindo-se as patentes dos pedidos de patente que forem objeto de acordos de transferência de tecnologia, de produção ou de licenciamento voluntário capaz de assegurar o atendimento de demanda interna nos termos regulamentares. Ressalto esse ponto: será dado sempre prioridade aos entendimentos, à transferência voluntária do conhecimento para o atendimento à população nacional. Parágrafo 3º. Entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados no processo de elaboração da lista de patentes ou pedidos de patentes que poderão ser objeto de licença compulsória nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 4º. Qualquer instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para inclusão de patente ou pedido de patente na lista especificada no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. A lista prevista no parágrafo 2º deste artigo conterá informações e dados suficientes para permitir a análise individualizada, como determina o Acordo TRIPS, acerca da utilidade de cada patente e cada pedido de patente e contemplará, pelo menos, inciso 1º, o número individualizado das patentes ou dos pedidos de patentes que poderão ser objeto de licença compulsória. Inciso 2º, a identificação dos respectivos titulares. E inciso 3º, a especificação dos objetos para os quais será autorizado cada licenciamento compulsório. Parágrafo 6º. A partir da lista publicada nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o Poder Executivo realizará, no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, a avaliação individualizada das tecnologias listadas e somente concederá a licença compulsória de forma não exclusiva para produtores que possuam capacidade técnica e econômica comprovadas para a produção do objeto da patente ou de pedido de patente, desde que conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situação que a fundamenta. Parágrafo 7º. Patentes ou pedidos de patente que ainda não tiverem sido objeto de licença compulsória poderão ser excluídos da lista definida no parágrafo 2º deste artigo, nos casos em que a autoridade competente, definida pelo Poder Executivo, considerar que seus titulares assumiram compromissos objetivos capazes de assegurar o atendimento da demanda interna, mais uma vez priorizando o entendimento em condições de volume, preço e prazo, compatíveis com as necessidades de emergência nacional, de interesse público ou de estado de calamidade pública de âmbito nacional, por meio de uma ou mais das seguintes alternativas. 1. Exploração direta da patente ou do pedido de patente no país. Inciso 2º, licenciamento voluntário da patente ou do pedido de patente. Ou inciso 3º, contratos transparentes de venda de produto associado à patente ou ao pedido de patente. Parágrafo 8º. O titular da patente ou do pedido de patente, objeto da licença compulsória,
fica obrigado a fornecer as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido pela patente ou pelo pedido de patente e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, assim como os resultados de testes e outros dados necessários à concessão de seu registro pelas autoridades competentes, sob pena de declaração de nulidade da patente nos termos do parágrafo 6º do título 1º desta lei. Parágrafo 9º. As instituições públicas que possuírem informações, dados e documentos relacionados com o objeto desta patente e dos pedidos de patente ficam obrigadas a compartilhar todos os elementos úteis à reprodução do objeto licenciado, não sendo aplicáveis, nesse caso, as normas relativas à proteção de dados, nem o disposto no inciso 14 do artigo 195 desta lei. Parágrafo 10º. No arbitramento da remuneração do titular da patente ou do pedido de patente, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida, a duração da licença e as estimativas de investimentos necessários para a sua exploração, bem como os custos de produção e preço de venda no mercado nacional do produto a ela associado. Parágrafo 11. A remuneração do titular da patente ou do pedido de patente, objeto de licença compulsória, será fixado em 1,5% sobre o preço líquido de patente do produto a ela associado, até que seu valor venha a ser efetivamente estabelecido. A remuneração, no parágrafo 12, a remuneração do titular de pedido de patente, objeto de licença compulsória, somente será devida caso a patente venha a ser concedida, sendo que o pagamento correspondente a todo o período da licença deverá ser efetivado somente após a concessão da patente. Parágrafo 3º, e já caminho para a conclusão, senhor presidente. O INPI dará prioridade à análise dos pedidos de patentes que forem objeto da licença compulsória. Esse artigo vai ao encontro de uma proposta da liderança do PDT nesta casa. Parágrafo 14. Os produtos que estiverem sujeitos ao regime de vigilância sanitária deverão observar todos os requisitos previstos na legislação sanitária e somente poderão ser comercializados após a concessão de autorização de forma definitiva ou para o uso em caráter emergencial pela Autoridade Sanitária Federal, nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 15º. No caso específico de emergência em saúde pública de interesse nacional ou internacional, a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patentes das tecnologias úteis na prevenção e combate das causas de emergência poderá ser concedida por lei, e essa é uma inovação que trago neste substitutivo, independentemente de ato de ofício previsto no caput deste artigo, com vigência limitada ao período em que perdurar a declaração de emergência. Chamo a atenção das senhoras e dos senhores parlamentares para a inclusão desse novo artigo, em que, em havendo uma omissão do Poder Executivo, o Congresso Nacional, através de um projeto de lei, pode alcançar o mesmo objetivo, que é a quebra temporária de patentes, para que durante um determinado período ela possa ser produzida para atender ao interesse público. Artigo 3º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 71-A. Poderá ser concedida, por razões humanitárias e nos termos de tratado internacional, do qual a República Federativa do Brasil seja parte, licença compulsória das patentes de produtos destinados à exportação a países com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricação do setor farmacêutico para atendimento de sua população. E volto ao parágrafo 16, dizendo que, independentemente da concessão de licença compulsória, o poder público dará prioridade à celebração de acordos de cooperação técnica e de contratos com o titular da patente para aquisição da tecnologia produtiva e de seu processo de transferência. Senhoras e senhores parlamentares, esse é o texto final do substitutivo, e faço aqui apenas ao final uma referência a duas emendas de plenário que foram aqui aprovadas e a elas emito parecer. A emenda número 1, de autoria do deputado Volney Queiroz, líder do PDT, sugere o acréscimo de um dispositivo que determina ao INPI a priorização das análises dos pedidos de patentes que foram objeto de licença compulsória. Incorporamos no texto
essa proposta antes mesmo da formalização da emenda, mas fica aqui ao deputado Volney e ao PDT os nossos cumprimentos pela corretíssima iniciativa. Então tá bom. Muito bem, já tendo conhecimento de que outras emendas de plenário foram apresentadas, nesse instante eu concluo a leitura do meu parecer, mais uma vez registrando que esse substitutivo é fruto da colaboração de inúmeros parlamentares, das mais variadas colorações partidárias ou mesmo de convicções ideológicas. Esse é um projeto para o Brasil e para o Brasil do futuro, para que no futuro, se novamente estivermos frente a novas pandemias, a novas emergências sanitárias, sejam globais ou nacionais, nós possamos ter às mãos dos legisladores brasileiros, do poder público no Brasil, instrumentos eficazes que possibilitarão ao nosso parque industrial razoavelmente instalado a produção desses insumos e dessas vacinas, obviamente aquelas para as quais nós temos tecnologia e capacidade produtiva para enfrentarmos crises como essa. Encerro, senhor presidente, esse meu relatório dizendo que, em questões e em momentos excepcionais, as medidas devem também ser excepcionais. Essa matéria e esse texto se acoplam ao acordo TRIPS, a legislação internacional, e por isso tivemos o cuidado de negociar e discuti-lo também com autoridades fora do Brasil. Não tenho dúvida, senhor presidente, e agora realmente encerro, de que nós estamos conjuntamente dando ao Brasil, como disse, uma das mais avançadas legislações mundiais sobre o tema. Aí ela disse... Passa-se a discussão. Para discutir a favor, deputada Alice Portugal. Deputada Alice. Para discutir, contrário, deputado